Governo do Rio Grande do Sul quer ouvir servidores estaduais para decidir sobre plano de carreira e previdência. Instalação de loja de materiais de construção em Paranaguá leva mais de 2.200 pessoas para a fila em busca de uma das 60 oportunidades de emprego. Receita Federal abre consulta para o 5º lote de restituição do imposto de renda. Ministério da Saúde quer imunizar 2.600.000 pequenos na campanha nacional contra o sarampo. As crianças estão entre os grupos mais suscetíveis às complicações do vírus. Nós vamos explicar hoje o que é um sínodo, como o que está acontecendo no Vaticano em prol da Amazônia. E conheça ainda um projeto que leva Bíblias para dentro dos presídios. A ação tem mudado a vida de muitos presos. Essas e outras informações você acompanha agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. O desemprego no país ficou 11,8% no trimestre encerrado em agosto, menor que o registrado no trimestre anterior deste ano. Mesmo assim, ainda atinge cerca de 12.600.000 brasileiros. A procura por uma oportunidade é grande em todo o país. Prova disso ocorreu hoje pela manhã em Paranaguá, no litoral do Paraná. Uma rede de lojas de materiais de construção vai se instalar na cidade e está oferecendo 60 vagas. 2.200 pessoas se candidataram. A fila era imensa logo cedo para garantir ao menos a entrevista. A fila de pessoas dava volta no quarteirão hoje cedo. A Claudineia chegou às 6 da manhã no Grêmio Recreativo Vicente Elias para participar de um processo seletivo que busca profissionais para trabalhar nas áreas de vendas, administrativo e serviços gerais, oferecidas por uma rede de material de construção. A partir do momento que eu soube da vaga, eu vim, porque eu sabia do movimento que ia estar aqui hoje, do povo que ia estar aqui hoje, da dificuldade que ia ser, Daí eu vim com toda vontade. A empresa oferta 30 vagas diretas e outras 30 indiretas, que são os departamentos de entrega e visita ao consumidor, por exemplo. A entrevista feita por gerentes de 10 lojas foi dividida em 2 períodos. Nesta primeira etapa, 500 pessoas devem ser atendidas durante a manhã e outras 500 no período da tarde. A inauguração da filial em Paranaguá deve acontecer na segunda quinzena de dezembro. Foi uma coisa bem simples, bem básica, perguntas que todo mundo sabe responder. Eu acho que ninguém vai ter dificuldade na entrevista. Trabalha muito certo dentro das leis trabalhistas e dá emprego para esse povo que a gente acha que precisa e crescer também, que nós precisamos ajudar esse país a crescer. O anúncio das vagas foi feito nas redes sociais há aproximadamente 10 dias e o RH da empresa recebeu 2.200 currículos. O resultado com os nomes dos selecionados acontece no próximo dia 5 de novembro. Depois disso, os novos funcionários irão passar por um treinamento que deve durar 1 mês em Curitiba. As outras etapas do processo seletivo ainda não foram divulgadas. Boa sorte, a todos os que estão concorrendo. Olha, a empresa informou que provavelmente não haverá um novo chamamento de candidatos. É que devido ao grande volume de interessados hoje, as 60 oportunidades devem ser preenchidas nessa primeira seleção. A partir desta semana, o governo do Rio Grande do Sul vai discutir com os sindicatos as reformas em carreiras de servidores e a previdência deles para reduzir os custos da máquina pública no estado. A ideia é, com isso, aumentar os investimentos na região. 82% da receita atual do Rio Grande do Sul está comprometida com o pagamento de pessoal. O pacote de medidas proposto é focado em contenção da despesa vegetativa, previdência, cargos comissionados, isenções e benefícios fiscais, além de reforma tributária. O assunto foi discutido na reunião de secretariado do Estado, junto com deputados da base aliada do governo local. A partir da próxima quarta-feira, nós estaremos aí abertos a conversar com os sindicatos, aqueles mesmos que eu visitei no início do ano. Estamos chamando para conversas para apresentar a eles as iniciativas que esse governo pretende encaminhar. Portanto, são ainda
uma possibilidade, ainda não estão fechados os projetos. Nós estamos aqui discutindo com os nossos deputados, com os partidos, construindo, vamos ouvir os sindicatos e consolidar as propostas para encaminhar à Assembleia Legislativa. Na medida em que nós explicitássemos todas as medidas aqui, seria uma descortesia aos próprios sindicatos para as conversas que vamos ter nos próximos dias. O governador disse que segue o exemplo do governo federal, que reformou as carreiras e revisou benefícios concedidos há mais de 20 anos aos servidores. Segundo Leite, se não for feito algo agora, o Rio Grande do Sul vai paralisar daqui a alguns anos. E vamos também discutir alguns ganhos importantes e modernização, né? É importante que isso seja entendido aqui, que nós estamos buscando modernizar a nossa legislação na área de pessoal e olhando para quem ganha menos. Então, por exemplo, o abono familiar, o abono família, hoje é ofertado a todos os servidores, um valor muito pequeno. Nós entendemos que ele merece ser discutido para que seja dedicado especificamente para aqueles servidores que ganham menos e num valor maior, substancialmente maior, o valor que pretendemos estabelecer. O cenário do Rio Grande do Sul contempla uma das mais preocupantes situações previdenciárias do Brasil. O déficit para este ano deve ser superior a 12 bilhões de reais. Isso significa que o Estado destinará esse valor para pagar o que faltou para as aposentadorias e pensões em um ano. É o pior déficit per capita de todo o país. Eu vejo que tem algumas questões simbólicas que muito bem demonstram o momento que nós estamos vivenciando. E vou comentar uma delas que para mim é a principal. Nós temos duas decisões liminares da Justiça. Decisão liminar é uma decisão provisória. Aquela primeira é que nós não precisamos pagar, estamos sem pagar a dívida com a União. E uma segunda, que é com relação à decisão do Tribunal de Justiça com relação aos precatórios, né? Se nós não tivéssemos essas duas decisões liminares provisórias, segundo dados da Fazenda, nós estaríamos pagando o mês de fevereiro de 2019 neste momento. Então isso traz um simbolismo da situação que o Estado está, que serve para reflexão, né, de todos, não só do Estado, mas do servidor lá na ponta, que já está com 45 dias praticamente de atraso. Imagina se não tivesse essas duas liminares, estaríamos pagando o mês de fevereiro. Então é uma questão preocupante para todo o Estado, né? Considerando apenas as reformas das carreiras dos servidores e da Previdência, o governo estima economizar 25 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Está disponível desde as 9 horas da manhã de hoje a consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física deste ano. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário será realizado para mais de 2.700.000 contribuintes no dia 15 de outubro, totalizando 3 bilhões e 500 milhões de reais. Desse total, cerca de 180 milhões de reais correspondem a contribuintes idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental, além de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou então ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita as consultas das declarações e a situação cadastral do CPF. A restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer um requerimento por meio da internet chamado Pedido de Pagamento de Restituição ou então ir diretamente no serviço ECAC. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 para as capitais, 0800-729-0001 para as demais localidades e 0800-729-0088. Esse é o número exclusivo para atendimento a deficientes auditivos.
Ao ligar, o contribuinte poderá agendar o crédito em conta corrente ou poupança em qualquer instituição bancária no país. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta veja que começou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Ela está dividida em 2 etapas. A gente mostra já já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o JBN desta terça-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou ontem em todo o país e terá 2 fases. A Bruna Letícia mostra pra gente quem é o público-alvo dessa imunização. A mamãe do Benício, logo pela manhã desta terça-feira, já o levou na unidade de saúde para tomar a vacina tetravalente, que protege contra cachumba, rubéola, catapora e o sarampo. Essa vacina é muito importante, né, para a saúde dos neném. É muito perigosa, deixa algumas sequelas, né? Então eu decidi dar essa vacina para prevenir ele. A preocupação dela é também a preocupação de muitas mães. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo teve início nesta segunda-feira. 2 grupos de pessoas estão no alvo da nova campanha. O primeiro grupo é formado por crianças de 6 meses até menores de 5 anos, cuja vacinação vai desta segunda-feira até o dia 25 de outubro, com o dia D no dia 19. O segundo grupo com faixa etária de 20 a 29 anos e que não estão com a caderneta de imunização em dia. Para este segundo grupo, a vacinação está prevista para iniciar no dia 18 de novembro. Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na última semana, o Paraná tem 59 casos confirmados da doença desde o início de 2019. Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito. O Ministério da Saúde pretende imunizar 2,6 milhões de pequenos. Eles estão entre os grupos mais suscetíveis às complicações do vírus. O quadro do sarampo é um quadro que inspira muitos cuidados. Dentre todas as análises que fizemos, a população de maior risco para complicações de óbito estão abaixo dos 5 anos de idade. Historicamente, se vacina aos 12 meses, primeira dose, e aos 15 meses, a segunda dose. Nós discutimos e vamos fazer uma dose chamada dose 0, anterior à primeira dose. Então, a primeira dose, que era aos 12 meses, agora nós vamos estender dos 6 meses até os 12 meses, uma dose já, para que essas crianças possam construir um sistema imunológico mais rápido, já que são elas as que mais evoluem para pneumonias e óbito. Em Paranaguá, não há nenhum registro da doença. A superintendente de Vigilância em Saúde orienta os pais a levarem os filhos na unidade de saúde mais perto de casa. Para nós, ela está iniciando hoje, no dia 8, porque ontem foi feriado. Estamos com todas as unidades abertas e disponível para a vacinação da campanha do sarampo. Ontem foi feriado em Paranaguá por conta do Dia da Padroeira da cidade, Nossa Senhora do Rosário. Olha, o mês de outubro é o período do ano escolhido para chamar a atenção da população para a prevenção do câncer de mama. E a gente vai conhecer agora um pouco do trabalho da Pastoral da Saúde em Goiânia, que leva acolhimento, fé e esperança às pessoas que sofrem com essa doença. O mês de outubro é o mais rosa do ano. E muito se deve à campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.
E a Pastoral da Saúde da Paróquia São Francisco de Assis, em Goiânia, realiza um trabalho de acompanhamento espiritual no Hospital Araújo Jorge, que é referência no tratamento do câncer. Somos pessoas comuns, né? Empresários, farmacêuticos, professores, mas sempre com o intuito de levar um acolhimento, levar o amor e principalmente oração ao paciente, né, que passa por essa enfermidade que os deixa assim bem vulneráveis mesmo. E em especial nesse mês de outubro, né, a gente preocupa muito com o câncer de mama. Então, a gente quer intensificar dessa preocupação, da prevenção, do cuidado, né, de ser diagnosticado bem precoce. Hoje, a possibilidade de cura de um câncer de mama descoberto no início é de 94%. Ao todo, 34 voluntários se revezam uma vez por semana neste hospital. E em todos os encontros, o grupo procura levar até a pessoa que está em tratamento acolhimento e oração. Porque é muito importante a gente levar para esses pacientes que eles não estão sozinhos. A gente entra no quarto, a primeira coisa, nos apresentamos para ter uma maior, né, para quebrar mesmo aquela primeiro momento e falar que eles não estão sozinhos, que nós estamos com eles, né? A gente sabe que passar pela enfermidade não é fácil, mas a gente tem toda a certeza que quando a gente passa com Deus, a gente passa diferente. E é isso que a gente leva, né? O acolhimento, o amor e principalmente essa fé, esse acreditar que Deus pode transformar tudo aquilo que ele está vivendo. O trabalho conta com a colaboração de várias pessoas que se doam em busca de melhorar o momento difícil do próximo. Uma delas é a Marinélia. Ela é empresária e está no grupo da Pastoral da Saúde há 4 anos. Quando começou, não foi fácil, mas ela aprendeu muita coisa lidando com essas situações difíceis. Quando meus filhos saíram de casa, né, eu me senti num ninho vazio e resolvi doar o meu tempo para fazer algo que me tocasse. E eu cheguei aqui, eu era muito emotiva, e então era uma situação difícil para mim. Mas hoje eu entendo que Deus me colocou aqui há 4 anos, porque hoje eu vivo esse momento com meu pai. Meu pai hoje passa por um estágio de câncer e hoje eu sei lidar com mais facilidade. Antigamente eu me motivava muito, hoje, mesmo com a situação do meu pai, eu me encontro num momento mais firme, que acredito que ter câncer não é o final. E que a chance de se curar é muito grande. Eu vejo isso agora dentro do meu lar. Durante a visita, o paciente recebe a Sagrada Comunhão, os voluntários fazem a oração e o frei ainda concede a unção dos enfermos. Existe a conscientização neste mês Outubro Rosa, mas a doação acontece durante todo o ano. E o importante é que as duas partes saem ganhando nessa relação. O irmão que está travando uma batalha contra a doença e também essa turma que se doa em busca do bem ao próximo. Mas o que mais nos leva a fazer esse trabalho é mesmo essa questão de que você, ao invés de receber, ao invés de você dar, você recebe muito mais, né? Porque cada visita é uma história, cada visita é um aprendizado. Belo projeto, né? Olha, a agenda de privatizações e concessões de estatais brasileiras avançou este ano mesmo com as incertezas que rondam o setor, viu? E somados os projetos iniciados ainda no governo Michel Temer, e os anunciados na gestão do presidente Jair Bolsonaro, o número atual de ativos listados para serem oferecidos em leilões para a iniciativa privada está em 119 contra 69 no início do ano. 29 leilões já foram realizados em 2019 e outros 22 estão previstos para ocorrer até o fim do ano, segundo a imprensa nacional. O avanço das parcerias com a iniciativa privada e a privatização de estatais e serviços de aeroportos, rodovias, ferrovias, portos, entre outros ativos, é tratada pelo governo
como fundamental para aumentar o nível de investimentos no país e também para liberar recursos públicos, uma vez que a União e estados passam por uma gigantesca crise financeira em meio ao rombo das contas públicas. Dos 119 projetos previstos, 56 são concessões, sobretudo na área de transportes e energia, e 16 são privatizações, que são venda de controle ou desestatização, mas praticamente todas as estatais listadas ainda estão em fase de estudos, sem cronograma ou modelagem definidos e dependem também de aval do Congresso. O PPI reúne também projetos de arrendamento, PPPS, parceria público-privadas, investimento cruzado, prorrogações de contratos e parcerias para a conclusão de obras inacabadas. Além de ampliar a lista de estatais a serem privatizadas, incluindo empresas como Correios, Telebrás e CEAGESP, o governo também anunciou projetos em áreas novas, como parques nacionais, o licenciamento ambiental de 4 novas hidrelétricas, obras em 6 rodovias, a desestatização de portos públicos e estudos para viabilizar ainda a conclusão de obras como a da usina termonuclear de Angra 3. Este ano, já foram tirados do papel 29 projetos de transferência de ativos para a iniciativa privada, incluindo 12 aeroportos, 13 terminais portuários, leilões de energia e de óleo e gás, além da concessão da Ferrovia Norte-Sul e da BR-364-365, realizado na última sexta-feira, que liga Minas a Goiás. Segundo o governo, com esses leilões, já foram contratados mais de 11 bilhões de reais em investimentos, a serem realizados ao longo das próximas 3 décadas, garantindo também uma arrecadação de cerca de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Dos leilões que já foram realizados este ano, praticamente todos foram projetados ainda no governo de Michel Temer. Depois do intervalo, a gente vai falar do Sínodo da Amazônia, que começou neste fim de semana no Vaticano. O encontro dos bispos com o Papa Francisco quer melhorar a situação da floresta, tida como o pulmão do planeta. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia e o assunto agora é o Sínodo para a Amazônia. Você sabe o que é o Sínodo dos Bispos ou como o tema é escolhido? A Daiane Rodrigues preparou uma reportagem para a gente que responde essas e outras questões ao entorno desse tema. Uma reunião do Episcopado da Igreja Católica com o Papa para discutir assuntos de interesse público que auxiliam o Santo Padre a encontrar soluções para os problemas da sociedade. Esse é o Sínodo dos Bispos. Então, o sínodo, ele é convocado pelo Papa Francisco, pode acontecer em Roma, como pode acontecer também em outros, até mesmo numa diocese pode convocar um sínodo. E ele quer dizer caminhar juntos. São propostas que surgem a partir das comunidades, da base, e isso se transforma depois num documento. Quem escolhe o tema é o Papa, mas antes existe um grande processo de estudo e auxílio. Após todo esse processo, são convocadas assembleias ordinárias ou extraordinárias, para tratar de questões referentes diretamente ao bem da Igreja. Além disso, podem surgir assembleias especiais, aquelas realizadas nos continentes. Para esse ano, o tema é Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Esse sínodo, por exemplo, especial para a Amazônia, ele foi convocado pelo Papa Francisco em 2017 e ele é para a região amazônica, ele é um sínodo especial, porque ele é para uma região.
E esse sínodo, então, ele vem trabalhar junto com mais 9 países, né, que nós não somos sozinhos, só o Brasil. Nós temos mais 8 países que fazem parte da Pan-Amazônia, e é principalmente para estar estudando, realizando, a partir das experiências locais, o que vai melhorar para a Igreja da Amazônia. Esse é o momento em que o Santo Padre vai colocar a Pan-Amazônia no centro das atenções. Então, a Amazônia agora é o foco de toda a realidade mundial. E a preocupação do Papa não vem desde agora, né? Já vem de muito tempo essa realidade de destruição da Amazônia. Então é muito importante que agora, nesse momento, se pense a partir das realidades locais nos territórios, como melhorar esses espaços de evangelização, a parte de destruição que está sendo muito grande da Amazônia, como que nós podemos estar trabalhando tudo isso. E quando o Papa perguntou, né, como que seria esse sínodo, ele falou, olha, nós queremos que tenha novos caminhos, né, que esse sínodo possa traçar novos caminhos para a Igreja. São 250 bispos de 9 países que debatem o tema e buscam soluções para mudar a triste realidade do lugar. Afinal, um sínodo para a Amazônia tem grande relevância para a sociedade. Porque eu acredito que se a gente não cuidar da Amazônia, não cuidar da nossa biodiversidade, não cuidar do nosso planeta, daqui a pouco as pessoas que vivem, mesmo no Brasil, que vivem na região sul, eles não vão conseguir respirar. Nós já tivemos experiências nesse ano de como aconteceu, né, a questão da fumaça, por exemplo, né, que foi chegar em São Paulo e que depois em outras regiões também. Outras regiões podem virar, inclusive, um deserto se a gente não cuidar da Amazônia. Cada fase desse processo se desenvolve em um clima de comunhão e amor, e é preciso de oração para que soluções sejam tomadas em prol de todo o povo. Eu gostaria de pedir, né, que o Brasil inteiro, né, que está ouvindo e vendo a gente, possa estar em oração pelo sínodo, né, um pedido que o Papa também faz, né? Nós precisamos de estar em oração e pedindo que os padres sinodais possam dar a melhor resposta daquilo que o território emergiu. Então, que os padres sinodais possam estar abertos ao Espírito e nós também possamos acolher tudo aquilo que vier como resultado do sínodo. Ao fim do sínodo, os bispos concluem um documento que orienta a Igreja como seguir dali em diante. A redação final é entregue ao Santo Padre, o Papa Francisco, que fica responsável pela publicação na forma de exortação apostólica pós-sinodal. E o Papa Francisco disse hoje cedo, na homilia da missa na Casa Santa Marta, no Vaticano, sobre como é ser cristão no termo desde que, e citou o profeta Jonas nesse contexto. Falando daqueles cristãos que julgam tudo, mas partindo da pequenez do coração deles, lembra que o Senhor se aproxima com misericórdia a todas as realidades humanas, porque Ele veio para salvar, não para condenar, disse o Papa. A primeira leitura da liturgia do dia, extraída do livro do profeta Jonas, prossegue a narração bíblica iniciada ontem e que será concluída amanhã, em que se descreve a relação contraditória entre Deus e o próprio Jonas. O Papa busca o trecho precedente em que se lê a primeira chamada do Senhor, que quer enviar o profeta a Nínive para pregar àquela cidade a conversão. Mas Jonas tinha desobedecido a ordem e se dirigiu para o lado oposto, distante do Senhor, porque aquela tarefa, para ele, era muito difícil. Giona è il modello di quei cristiani a patto che, cristiani con condizioni. Io sono cristiano, ma a patto che le cose si facciano così. No, questi cambiamenti non sono cristiani. Questo è eresia, questo non va. Cristiani che condizionano Dio, che condizionano la rivelazione di Dio. Foi realizada ontem à noite na Catedral Diocesana de Paranaguá uma missa solene em comemoração à festa de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira da cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. Além de ser uma linda celebração, ela foi marcada pela fé de muitos devotos. Aos poucos, a Catedral Diocesana de Paranaguá foi ficando cheia de fiéis, que foram acompanhar a missa solene no dia da festa de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. A celebração marcava o término da festa da padroeira de Paranaguá, após as 9 noites de novena.
A Santa Missa de hoje dá encerramento a essa festa tão bonita dedicada à Virgem Maria, padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Fomos 9 dias de preparação com muita oração, com muita fé, com muita devoção, e hoje a Eucaristia é o ápice, de fato, desse momento com a procissão luminosa que vai acontecer após a Santa Missa. Então a comunidade de Paranaguá, o povo católico de Paranaguá, está muito feliz por tudo aquilo que Deus fez entre nós nesse nosso tempo de festejo aqui em nossa catedral. Os católicos têm o anúncio do reino de Deus como principal missão de vida: levar Jesus Cristo a toda criatura. O novenário de Nossa Senhora do Rosário foi acolhido como uma espécie de retiro e uma grande forma do povo católico se reunir para ouvir a palavra de Deus e buscar colocar todos os ensinamentos em prática. A Virgem Maria é modelo para nós, ela é a primeira crente, porque ela creu firmemente ali em Cristo, né, quando a proposta do anjo veio dizer: tu serás a mãe do Salvador. Então ela acreditou firmemente. Então nós, católicos, temos nela de fato um modelo de quem segue Jesus. Então o festejo nos ajudou a assumirmos ainda mais essa missão de levarmos Jesus a toda criatura. Além de ser a padroeira da cidade de Paranaguá, Nossa Senhora do Rosário é a padroeira da Diocese de Paranaguá. Por isso, todos os sacerdotes da Diocese estavam na celebração. O bispo diocesano, Dom Edmar, falou que a reunião e confraternização dos sacerdotes é um marco importante. Os padres da cidade e também os que moram na Diocese, trabalham na Diocese, vieram para a celebração justamente para celebrar Nossa Senhora do Rosário, não somente como a padroeira da Catedral e da cidade de Paranaguá, mas para celebrá-la como padroeira da Diocese de Paranaguá. Ora, isso não é simplesmente uma festividade ou um elemento de adorno ter bastante padre presente, mas para significar a nossa comunhão de diocese junto com o bispo numa só celebração e assumindo juntos os compromissos pastorais necessários para prosseguirmos o triênio de evangelização rumo aos 60 anos da nossa diocese. A Catedral Diocesana de Paranaguá é a igreja mais antiga do estado do Paraná, construída em 1578. Desde 1962, é a sede da Diocese de Paranaguá. Ela carrega uma história de fé e devoção que é contada em cada detalhe da sua construção. A Mãe de Deus será sempre protetora desse povo, como nós temos aqui sob o arco da porta principal, aquela compreensão de que ela defende o Parnanguara quando os piratas queriam invadir e o povo se sentiu desprotegido. Pediu socorro à Mãe de Deus e uma tempestade impediu que os piratas invadissem e tomassem e saqueassem o povoado. Durante a celebração, os olhos estavam totalmente voltados ao altar, ouvidos atentos a cada palavra que o bispo diocesano falava ao seu povo. Enquanto isso, a imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário estava em seu andor, intercedendo pelos fiéis. Os sacerdotes ficaram encarregados de levar o andor com a imagem de Nossa Senhora durante a procissão luminosa, um momento marcante da celebração. Andando pelas ruas do centro de Paranaguá, os fiéis levavam em suas velas pedidos de orações, súplicas e agradecimentos. Dona Maria acredita que a devoção é o principal combustível da fé e ela foi agradecer por tudo que acontece em sua vida. O sentimento é agradecer a Deus por tudo que a gente passou e está conseguindo, né, a nossa vitória, pedindo para Deus abençoar o nosso Brasil, o nosso Paranaguá e o povo todo. Seu Antônio sente a gratidão em poder acompanhar Nossa Senhora do Rosário. Eu estou muito feliz, com muito amor, muita paz e eu me sinto muito bem seguindo a Nossa Senhora. Muitas coisas a agradecer, seu Antônio. Eu agradeço por meus irmãos de fé, meus companheiros. A procissão luminosa marcou o encerramento da festa de número 444 de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, padroeira da Diocese de Paranaguá. Com as velas levantadas e cantando músicas que lembram Nossa Senhora, os fiéis foram completando o trajeto até voltar à Catedral Diocesana. Dentro da igreja, outros já esperavam a entrada da imagem. Uma
uma linda festa de um povo que cada vez mais assume Nossa Senhora do Santíssimo Rosário como padroeira dos Parnanguaras. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E viva Nossa Senhora do Rosário! Olha só que bacana essa notícia a seguir. Um projeto em Goiânia, a capital de Goiás, leva Bíblias à comunidade carcerária. Veja mais detalhes na reportagem. Seja amigo da palavra. Este é o projeto que leva a Bíblia até os irmãos carcerários. O primeiro passo foi eu comprando Bíblias e doando para os presos. E no ano seguinte surgiu a ideia de levar para as paróquias. E lá nós vendemos, as pessoas compram, doam para os nossos irmãos encarcerados. A Nilda conseguiu vender mais de 100 Bíblias no ano passado. E isso foi motivação para ela e toda a sua equipe buscarem números melhores ainda em 2019. A entrega de quase 400 Bíblias aconteceu neste encontro que acompanhamos. Agora elas ficam na responsabilidade da pastoral carcerária para serem entregues aos presos. Com este projeto, nós levamos a palavra de Deus para eles em mãos. Como não tem como dar uma Bíblia para cada um, então nós entregamos 2, 3 Bíblias por cela ou até mais. E quando eles pegam a Bíblia e vê ali uma frase, uma mensagem de quem está doando, eles ficam muito emocionados. O trabalho de divulgação é o famoso boca a boca. Acontece aqui dentro da loja mesmo. Nas conversas com as clientes, elas são orientadas a explicar sobre o projeto e mostrar a importância que a Bíblia pode ter na vida de um irmão presidiário. Com essa atitude, os clientes compram a Bíblia e escrevem uma mensagem, sem saber quem será o irmão ou a irmã a receber a palavra de Deus. Tem várias histórias muito bonitas por meio da palavra. Menos de semanas, inclusive, eu estava dentro do ônibus e um rapaz chegou e estava vendendo água. E ele veio e falou, eu te conheço. E eu nem lembrava do presídio. Aí eu falei, me conhece? Da onde? Ele falou, lá do 320, que é conhecido por ala, né? Da 320. Eu falei, nossa, que bom. Ele falou, até hoje eu tenho a Bíblia que vocês da pastoral nos deu. Eu falei, nossa, como é que você conseguiu levar a Bíblia, né? Porque quando o preso sai, ele não pode levar nada. Então ele falou, não, eu quis levar a Bíblia porque lá tem uma frase muito bonita. E eu tenho a Bíblia até hoje comigo. Eu falei, nossa, achei muito interessante. Que bom que você mudou de vida, né? Ele falou, eu estou tentando mudar. Este projeto é muito importante para mim, que estou vendendo, importante para a pessoa que doa e mais importante para os nossos irmãos encarcerados que recebem. O sucesso do projeto se deve também a uma mudança de estratégia. Se antes a apresentação acontecia apenas na livraria, o projeto saiu do comércio e foi para as paróquias também. Em 2017, a gente pensou que essa ação concreta ela poderia ir além, né? Sair da estrutura da livraria e chegar às paróquias. Então, nós pensamos em, praticamente este ano, de fazer um convite para as paróquias. Então, nós realizamos uma missa de lançamento com o padre Everson, que também é redentorista, e nessa missa a gente convidou os cooperadores paulinas, né, que é a Nilda Gasparino, o Genilson e outros membros de outras paróquias. Participamos dessa missa e nessa missa fez o lançamento e a partir de então nós deixamos aberta as paróquias que quisessem aderir a essa ação. Agora, com as bênçãos do Divino Pai Eterno, é ampliar as metas para o ano que vem. O nosso sonho para 2020 é alcançar os 7.000 presos que se encontram nos cárceres do Estado. Seria maravilhoso cada um receber uma Bíblia.
E olha, uma última informação, morreu hoje em Belo Horizonte, aos 95 anos, Dom Serafim Fernandes Araújo, arcebispo emérito da Arquidiocese da capital mineira. A causa da morte não foi divulgada até o fechamento desta edição. O velório começou às 20 horas, na verdade ele faleceu ontem, né? No Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua Nossa Senhora da Boa Viagem. A missa do sepultamento está marcada para a quinta-feira, dia 10, às 17 horas, no mesmo local. Dom Serafim foi arcebispo metropolitano de Belo Horizonte entre 1986 e 2004, quando foi sucedido então por Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Conhecido pela expressão "na palma da mão de Deus", foi precedido por João Rezende Costa. O arcebispo Dom Valmor e os bispos auxiliares em oração estão unidos aos familiares, amigos e fiéis para se despedir, diz a nota de condolências publicada no site da Arquidiocese na manhã de hoje. Essas foram as informações aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta a se ver amanhã às 8 da noite. Até lá.